Kogarashi é um cara azarado que vive sendo perseguido por espíritos que querem possuir seu corpo, mas tudo muda quando ele conhece uma fantasma que quer conquistar seu coração de uma forma bem diferente. Algumas horas antes, Kogarashi chega à cidade de Yukemuri, e 5 minutos depois um ser alto e sem rosto assusta os moradores locais. Kogarashi manda o espírito para o espaço sideral e se apresenta como um médium, perguntando o caminho para Yuragisou, que já foi um resort de águas termais famoso, mas agora é uma pensão barata. O lugar ficou mal falado depois que um sujeito foi pego sem calças, espiando o banho feminino, mas Kogarashi confia que sua força pode lidar com qualquer fantasma. Ele chega e resolve tomar um banho sem medo de espíritos idiotas, graças às suas habilidades. De repente, uma garota extremamente atraente entra no banho ao lado dele, e Kogarashi percebe imediatamente que é um fantasma. Ambos gritam de susto e ela começa a flutuar. A garota fica surpresa ao saber que alguém pode vê-la e nocauteia nosso protagonista. Quando ele acorda, uma empregada o cumprimenta. Ela se apresenta como Chitose e é a responsável pela pensão. De repente, uma mulher de cabelos rosa com atributos generosos aparece e convida Kogarashi para beber. Ela se apresenta como Nonko e exibe seus talentos para ele. Uma ninja chamada Sagiri surge do teto e ameaça Kogarashi a manter distância das moradoras femininas. Então, uma garota gato chamada Yaya sobe de debaixo dos cobertores e começa a lamber suas cicatrizes. As garotas perguntam em qual quarto ele está e ficam chocadas ao saber que é o quarto 4, desejando-lhe boa sorte. Kogarashi vai para seu quarto e encontra uma fantasma voluptuosa presa na parede. Ele a puxa e ela cai, nocauteando-o com seus generosos atributos. Depois ela se apresenta como Yuuna, a fantasma amigável da vizinhança. Ela fica feliz em saber que ele é um médium e pode vê-la como uma bela garota em vez de uma sombra branca como os outros a veem. Kogarashi fica confuso, já que nunca exorcizou um fantasma tão bem dotado antes. O relógio marca meia-noite, e Yuuna prepara 2 futones para ela e Kogarashi. Yuuna explica que, como um espírito ligado ao local, ela só pode dormir naquele quarto, e depois de admirar suas curvas, ele decide deixá-la ficar. Yuuna pergunta por que ele veio para uma pousada mal assombrada, e Kogarashi explica que sempre foi propenso a ser possuído por espíritos. Um dia foi possuído por um viciado em apostas e ficou sem grana. Ele decidiu treinar com um mestre para se tornar um John Constantine e enfrentar espíritos malignos. Yuuna fica feliz que alguém como ele veio e não teve medo dela, e suas palavras tocam o coração de Kogarashi. Ele pergunta qual arrependimento a transformou em um espírito preso, mas um rato aparece antes que ela responda, ativando seus poderes poltergeist e levantando tudo ao redor. Kogarashi cai em cima dela e vê seus generosos atributos balançarem, fazendo-o ficar aquecido. No dia seguinte, Kogarashi consegue um emprego em um restaurante e caminha pela cidade. Ele se lembra de Yuuna o despertando na noite anterior e pensa em maneiras de ajudá-la, já que ela é um bom espírito. Enquanto isso, Yuuna também está pensando em Kogarashi quando um sujeito desconhecido aparece no quarto e ataca Yuuna para exorcizá-la. O cara se apresenta como um monge que procura briga com espíritos malignos e os manda para o além. Kogarashi escuta e ouve Yuuna se recusando a ir para o céu, pois ainda tem coisas que quer fazer. Kogarashi intervém e salva Yuuna do monge. O monge ataca, mas Kogarashi desvia e nocauteia o monge com um soco. Após a luta, Kogarashi avisa Yuuna que recusar o céu significaria que ela iria para o inferno, mas ele vai ajudá-la a resolver seu arrependimento e fazê-la feliz. Yuuna chora ao ouvir suas palavras e eles compartilham um momento. O monge acorda e Kogarashi acidentalmente segura os atributos de Yuuna e é nocauteado novamente. Enquanto isso, as garotas tomam banho quando Kogarashi cai do céu e acaba na frente de 4 garotas e 8 atributos de tamanhos diferentes. Yuuna tenta explicar a situação, mas só piora as coisas. No dia seguinte, Kogarashi acorda em choque ao se ver flutuando no ar, enquanto Yuuna dorme abraçada nele com suas curvas por todo lado. Yuuna desativa seus poderes e ambos caem na água. Yuuna e Kogarashi se juntam às outras garotas no café da manhã, e elas ficam surpresas em saber que Kogarashi é um médium, enquanto ele pensa que todas são fantasmas. Nonko prova que é humana mostrando que tem pernas e pressionando Kogarashi contra seus atributos para sentir seu calor. Sagiri se cansa e pergunta a Yuuna se Kogarashi fez algo com ela, e Yuuna lembra todos os bons momentos que teve com ele, o que ativa seus poderes. Percebendo que algo aconteceu, Sagiri o ataca e quer expulsá-lo. Kogarashi mantém sua posição e diz a Sagiri que não vai se mover, pois planeja cumprir sua promessa de enviar Yuuna para o céu. Sagiri e Nonko percebem o peso da situação, que um dia Yuuna terá que partir. A empregada Chitose entra e lembra Kogarashi de pagar o aluguel, enviando arrepios em todos os moradores quebrados. Antes de sair, Yaya aparece debaixo da mesa e surpreende Kogarashi, pois ela tem orelhas e rabo de gato, fazendo-o lembrar dos dias em que tinha fantasias estranhas. Ele percebe a anormalidade da situação e pergunta às garotas o que diabos elas são. As garotas estão prestes a se apresentar quando os monges aparecem com sua equipe e perturbam o café da manhã pacífico.
Os monges prometem exterminar todos no resort, mas alguns têm dúvidas, pois as garotas são bonitinhas e eles nunca tiveram contato feminino. O monge líder dá a solução de prender os fantasmas e torná-los seus brinquedos, e todos ficam animados para esta missão. Kogarashi diz às garotas para se esconderem, pois este é trabalho de homem, mas Sagiri diz que é hora das garotas brilharem. Sagiri lança suas armas e explode os monges. Nonko aparece no meio desses carecas e cresce um chifre antes de fazer os monges de bobo usando sua super força. Yaya se junta invocando um gato gigante e permitindo que aniquile os monges. Todos os monges estão no chão, deixando apenas o líder sozinho, mas Chitose aparece e usa uma habilidade quebrada para dar aos monges seu maior desejo, fazendo-os desistir. Os monges se curvam e partem pacificamente com lágrimas nos olhos. Então continuam suas apresentações e Kogarashi percebe que se meteu em uma casa cheia de malucos. No dia seguinte, ele acorda com certas curvas em seu rosto, enquanto Yuna dorme em uma posição reveladora. Kogarashi tenta se levantar, mas Yuna acorda e o joga para longe. Então eles veem uma gata azul no resort e Kogarashi a pega. A gata o arranha e se transforma em Yaya sem roupa. Sagiri entra e depois que Yaya explica como Kogarashi a tocou, Sagiri o ataca até o esquecimento. Mais tarde, anunciam um jogo para determinar se Kogarashi pode ficar ou não. Eles jogam ping-pong. Kogarashi e Yuna versus Yaya e Sagiri. Yaya faz um saque insano, mas Kogarashi rebate em um tiro, ganhando um ponto e chocando todos. Ele explica que uma vez foi possuído por um lendário jogador de ping-pong. Kogarashi saca e Sagiri usa a técnica de clones ninja para ganhar um ponto. Sagiri fica confiante e provoca, mas Yuna defende seu homem e acidentalmente ganha um ponto, usando seus poderes Poltergeist. Yuna percebe que seu Poltergeist ativa sempre que fica constrangida e abusa disso, lembrando cada vez que Kogarashi acorda com certas reações matinais. Então eles estão perto de vencer, mas os poderes de Yuna param quando ela se acostuma com o constrangimento e perde um ponto. Sagiri e Yaya começam sua recuperação, mas Kogarashi se recusa a desistir. Suas palavras fazem Yuna dar o melhor para ficar constrangida ao mostrar sua calcinha, ativando seus poderes e vencendo o jogo levantando tudo. Seus poderes ficam fora de controle e ela nocauteia todos. Depois de vencer o desafio, Kogarashi pode ficar, mas ele escorrega em ambas as oponentes e coloca as mãos em seus atributos, sendo aniquilado no processo. Na manhã seguinte, Yuna acorda com seus atributos à mostra sem Kogarashi estar lá. Ela vai procurá-lo com medo de que ele a odeie agora, mas Chitose garante que não é o caso, pois Kogarashi saiu para sua cerimônia de entrada no ensino médio. Na escola, Kogarashi está animado para começar o ensino médio, depois de um ensino fundamental assustador, onde fantasmas o possuíam e o faziam parecer esquisito. Após seu treinamento para ser médium, ele está confiante de que tudo correrá bem. De repente, Yuna aparece na escola para acompanhar seu amado, e Kogarashi é o único capaz de vê-la. Kogarashi faz amizade com um estudante chamado Satoshi, que o informa que uma garota bonita chamada Chisaki vai para a mesma classe. Yuna vai até Chisaki e levanta sua saia, mas todos pensam que foi Kogarashi, já que não podem ver Yuna. Yuna dá uma explicação questionável de que pode mudar suas roupas focando nas roupas dos outros em sua mente. Kogarashi usa uma jogada de QI alto que faz Yuna tirar as roupas e ficar constrangida, fazendo a classe toda flutuar como mágica. O professor entra na bagunça e dá o melhor discurso sobre o que significa ser um estudante do ensino médio. Os alunos se apresentam e Kogarashi se revela como um médium espiritual e se desculpa por Yuna fazer as coisas flutuarem, mas todos riem dele, exceto Chisaki. Depois da escola, Chisaki se aproxima de Kogarashi e parece que quer confessar seus sentimentos, mas na verdade ela está pedindo ajuda com um fantasma perturbador em seu banheiro. Ela acrescenta que viu suas bonecas ganhando vida e voando pelo quarto. Kogarashi aceita o pedido e vai até a casa dela. Lá, Kogarashi examina o quarto enquanto Chisaki fica nervosa com um garoto em seu quarto. Kogarashi mostra o quanto é profissional e vai direto ao trabalho nas bonecas assombradas. Ele começa a socar as bonecas e Chisaki o bate por não entender sua técnica. Enquanto Chisaki vê Kogarashi como bruto, Kogarashi sabe que alguém está controlando as bonecas e pede a Yuna para verificar uma delas. De repente, a boneca se transforma em algo assustador, assusta Yuna e faz ela levantar Kogarashi, fazendo-o cair em cima de Chisaki. Ele fica em cima dela por um tempo, e Chisaki o expulsa, chamando-o de fraude, enquanto uma perseguidora observa Kogarashi. À noite, Chisaki se arrepende de ter expulsado seu futuro namorado e as bonecas a atacam novamente. Elas rasgam suas roupas e Kogarashi salva o dia socando-as. Kogarashi diz a Chisaki que precisam encontrar o mestre das marionetes. Ele rastreia o culpado usando uma boneca e Yuna segue a energia do espírito para encontrar o responsável. Então confrontam o culpado, que invoca um monstro feio, mas Kogarashi derrota o ogro em um soco. O culpado fica assustado e se revela ser uma gatinha chorona. Ela se apresenta como Koyuzu, uma gatinha sem teto quebrada que quer espiar os atributos de Chisaki, por isso a assombra. Ela sente que a chegada de Kogarashi é sua perdição e decide ficar extra agressiva para ver os atributos que deseja.
Chisaki perdoa a pequena gatinha, e Koyuzu aproveita a chance para olhar mais de perto os atributos de Chisaki para fins científicos. Koyuzu se junta aos outros fantasmas no resort para aumentar o harém de Kogarashi. No dia seguinte, Kogarashi e Yuna encontram Chisaki e ela pergunta sobre Koyuzu. Eles informam que Koyuzu está aproveitando a vida abraçando os generosos atributos de Nonko diariamente e sendo banhada entre duas garotas. Chisaki agradece Kogarashi pela ajuda e lhe dá biscoitos de presente, o que o deixa louco, pois nunca recebeu presentes de garotas antes. Yuna quer ir para casa para evitar o acidente da sala de aula de ontem, mas Kogarashi a agradece, pois o acidente lhe deu mais admiradoras. À noite, um fantasma comedor de cabelo aparece aterrorizando homens calvos, mas Sagiri aparece com tudo e derrota o fantasma. É parte de um grupo ninja de caça-fantasmas. Ela recebe uma missão secreta envolvendo Kogarashi. No dia seguinte, Kogarashi e Yuna encontram Sagiri na escola, e enquanto outros alunos não conseguem se aproximar dela, Sagiri vai até Kogarashi e pede privacidade. Ela junta coragem e pede sua ajuda como médium espiritual. Sua missão é ajudá-la a caçar um yokai, e Yaya não pode vir. Eles se encontram à noite e alguns desocupados se aproximam dela, mas ela os dispensa facilmente, impressionando Kogarashi. Enquanto isso, um portal escuro se abre em um parque e um yokai sai dele. Kogarashi e Sagiri chegam ao parque e ela informa que o yokai só ataca casais românticos derretendo suas roupas. Kogarashi começa a imaginar isso acontecendo com Sagiri e ela quase arranca sua cabeça. Eles entram no parque e começam a atrair o yokai. Depois de um tempo, o yokai não aparece, e Sagiri se preocupa que seja porque ela parece um cara, e o yokai não está interessado em casais sem atributos femininos. Kogarashi pede para ela agir como um casal com ele, e ela concorda pelo bem da missão. O yokai morde a isca, e os dois vão encontrar o corpo principal escondido na névoa escura. Suas roupas começam a derreter, e Kogarashi sopra a névoa com seu punho para revelar o corpo principal na forma de uma aranha gigante, impressionando Sagiri. Eles veem a aranha idiota, e Sagiri vai a sério e corta a aranha em pedaços, fazendo-a explodir. Kogarashi a pega enquanto ela está com as roupas completamente derretidas, e ela o esbofeteia depois. Eles fingem que nada aconteceu, mas Kogarashi usa seu charme chamando-a de bonitinha nas roupas que ela usava antes. Alguns dias depois, Sagiri começa a experimentar roupas mais bonitas por causa do elogio de Kogarashi. Enquanto isso, Yaya está dormindo no telhado com seu gato gigante quando Kogarashi os acorda para o almoço. Yaya escorrega e seu gato Nakami a salva. Mais tarde, Sagiri explica que Nakami é o protetor de Yaya e um yokai inofensivo. Então Chitose informa que estará saindo por alguns dias, deixando-os sem empregada, e os outros terão que compartilhar responsabilidades. No dia seguinte, Yaya serve comida de gato barata para toda a casa e Nonko serve batatas fritas e cerveja para o jantar. Todos percebem que se ferraram. De repente, encontram uma comida decente e Yuna é a chefe. Kogarashi dá uma mordida e cospe, pois Yuna usou Coca-Cola como ingrediente, mas não o refrigerante. Sagiri se levanta com um sorriso no rosto e cozinha uma obra-prima absoluta que nocauteia todos. Então alguém cozinha salmão grelhado que tem gosto de paraíso, fazendo as garotas reagirem como em anime de culinária. E o chefe se revela ser Kogarashi, que canalizou seu chefe interior. Ele explica que uma vez foi possuído por um grande chefe que lhe ensinou a cozinhar comida que faz outras comidas parecerem lixo. Chitose volta para casa e vê as garotas elegendo Kogarashi como o papai honorário. No dia seguinte, Yaya continua seguindo Kogarashi por aí como um patinho bebê. Kogarashi pergunta qual é o problema dela, mas ela não responde, só continua seguindo. Durante o banho, Yaya aparece sem vergonha e pede para tomar banho com ele. Ele joga água quente nela, fazendo-a reagir e revelar seus modestos atributos. Kogarashi cora e ela o arranha. À noite, ela se desculpa pelo ferimento, mas ainda se recusa a dizer o motivo de segui-lo. Yuna lê sua mente e diz a Kogarashi que Yaya quer que ele cozinhe peixe grelhado novamente. Ele cozinha o peixe e Sagiri diz que Yaya é apenas tímida. Yaya está no telhado quando Kogarashi traz a pilha de peixe grelhado que ela pediu. Yaya invoca o grandalhão Nekogami e o gato devora a comida. Nekogami se rende e mostra amor a Kogarashi por sua culinária. Yaya o agradece e eles passam a noite no telhado juntos. Então eles se aproximam e Yaya é vista ocasionalmente seguindo-o por aí. Na escola, Chisaki bombardeia Kogarashi com perguntas sobre Yuna e como são seus atributos, por curiosidade. Chisaki tem a ideia de tirar uma foto para ver como Yuna parece, mas Yuna não quer sua foto tirada. Chisaki entende e pede para conversar com Yuna. Kogarashi descobre uma maneira usando caneta e papel para se comunicar. A caneta começa a flutuar e escrever no papel, e Chisaki fica animada para conversar com ela. Durante a aula, Yuna está ocupada conversando com Chisaki e não prestando atenção. Chisaki descobre que Yuna está morando no mesmo quarto que Kogarashi e começa a imaginar Kogarashi se soltando com a fantasma voluptuosa. O professor chama o nome de Chisaki e diz para ela ler a próxima parte, mas ela não estava prestando atenção e fica de castigo.
Depois da escola, Chisaki passa sua detenção com Yuna, e Yuna se sente feliz por Chisaki tratá-la gentilmente. Chisaki dá a Yuna a chance de examinar seu uniforme para que ela possa usá-lo, e Yuna começa a tocar Chisaki e tirar suas roupas, fazendo Chisaki produzir sons agradáveis. Yuna termina seu exame, mas Chisaki fica triste por não poder vê-la de uniforme. Então Yuna pega a mão de Chisaki e a coloca em seu rosto, para que Chisaki possa tocá-la toda, dos atributos às bochechas. Kogarashi entra, fazendo-as cair uma em cima da outra. Ele as vê em sua diversão entre garotas, e Yuna o nocauteia. Mais tarde, Yuna mostra seu novo uniforme, mas Chisaki ainda não pode vê-la. Chisaki pergunta a Yuna por que ela não gosta de tirar fotos, e ela explica que é porque seu rosto feio vai quebrar a câmera. Chisaki faz um discurso sobre a beleza das fotos e consegue convencer Yuna a tirar uma foto. Ela tira a foto e Yuna aparece aterrorizante, mas Chisaki usa suas habilidades de Photoshop para fazê-la parecer menos assustadora. Yuna se sente feliz e agradece Chisaki por sua gentileza como melhor garota. No resort, Nonko cumprimenta Kogarashi e Yuna chegando em casa, mas uma garota de terno chamada Rui entra e repreende Nonko por ficar preguiçosa em seu trabalho como mangaka. Rui se apresenta como a editora-chefe de Nonko. Kogarashi vai para o quarto bagunçado de Nonko, cheio de cerveja, e ela pede a Kogarashi para ser seu assistente, pois o atual está fora de combate. À noite, eles começam a trabalhar e Nonko perde completamente seu charme sedutor enquanto está na zona. Nonko começa a surtar de frustração por ser uma mulher adulta fazendo mangá sobre romance em vez de curtir a vida. Nonko fica presa em uma cena de entrelaçamento e pede a Kogarashi para ser sua referência modelo. Eles trocam de roupa fazendo Nonko parecer mais voluptuosa do que nunca, e Rui começa a tirar fotos de Kogarashi cosplay de protagonista romântico. Kogarashi parece tímido, e Nonko exige que ele seja mais ousado e coloque a mão sob sua saia para fins científicos. Ele toca suas coxas e Nonko começa a reagir, fazendo sons agradáveis e exigindo que ele vá mais fundo, a ponto de empurrá-la na cama com seus atributos à mostra. Tudo enquanto Rui tira fotos. Eles iam continuar e colocar Kogarashi numa saia, mas o relógio os salva, marcando meia-noite. Mais tarde, eles continuam o mangá enquanto Rui está dormindo, e Kogarashi nota que Nonko realmente ama seu trabalho, pois não bebe álcool durante o trabalho. Nonko diz que costumava ser uma caçadora de yokai como Sagiri, mas um dia se deu mal em sua missão e quase morreu. Lá, ela decidiu viver mais e ser uma mangaka que paga melhor que seu antigo trabalho fedorento. Kogarashi usa seu charme, aproveitando a chance de dizer a Nonko que ela deveria parar de beber também. Mas seu charme é muito fraco, e ela recusa. Eles terminam o mangá, e Rui vai entregá-los, deixando Nonko e Kogarashi sozinhos. Nonko força Kogarashi a não dormir e beber com ela. Ele tenta fugir, mas Nonko o puxa para seus atributos para fazê-lo ficar. As outras garotas entram vendo Kogarashi entre os gloriosos atributos, e Sagiri quase vai para o ataque. Mas Nonko se despe totalmente e bebe mais para comemorar o término do prazo. Na manhã seguinte, Chitose cozinha para toda a casa e, como sempre, sua comida é excelente. Depois que os outros saem, Chitose troca de roupa para um uniforme escolar e sai em uma aventura. Ela vê Kogarashi e Yuna correndo de volta para suas roupas de educação física e, para impedi-los de vê-la, ela usa sua habilidade quebrada e manipula a sorte deles. De repente, um javali selvagem aparece e leva Kogarashi de volta à escola, devido ao poder de Chitose. Chitose continua sua jornada, mas pisa em um cachorro e é perseguida, pois seus poderes lhe darão má sorte se ela der boa sorte a alguém. Ela vai para a escola e age como uma estudante normal, saindo com garotas falando sobre ídolos bonitos. Chitose está feliz com esta aventura e planeja nunca contar aos outros sobre sua vida escolar secreta. Mas então um velho chamado Genshiro conversa com ela. Chitose o conhece há décadas e, diferentemente de Chitose que não envelhece, o velho sim. Ele fica feliz que Chitose possa finalmente viver como uma garota normal. Depois da escola, Chitose sai com suas amigas para comer alguns waffles e alguns caras nojentos as incomodam. Elas tentam ignorá-los, mas os caras se recusam a aceitar um não como resposta. Uma das garotas provoca esses tolos e os caras ficam furiosos, chutando os waffles. Chitose usa seus poderes para salvar os waffles e os caras puxam as garotas. Chitose usa seus poderes para lhes dar infortúnio e isso vem na forma de Kogarashi, que a salva. Eles tentam lutar contra Kogarashi, mas ele mostra o que é protagonismo, fazendo-os fugir. Chitose esconde o rosto para se esconder de Kogarashi, enquanto as outras garotas o bajulam querendo ser sua princesa. Chitose volta e se transforma em sua empregada usual sem ninguém saber de sua vida dupla. No dia seguinte, Kogarashi pergunta a Yuna sobre os arrependimentos de Yuna, mas como ela não sabe, Kogarashi tem a ideia de ela tentar coisas diferentes. Chitose lhes dá a ideia de ir para Uniyama, outro resort de águas termais. Kogarashi e Yuna vão a um encontro em Uniyama. Kogarashi admira as novas roupas e a bela aparência de Yuna. De repente, Yuna menciona o quanto sempre quis ir a um encontro, e Kogarashi muda para modo apaixonado, pensando que ir a um encontro é o arrependimento de Yuna. Seu cupom é recusado, pois é um cupom para casais namorando,
E Kogarashi explica que ele é o único que pode ver seu par, fazendo todos pensarem que ele está namorando John Cena. Depois de entrarem, foram a um aluguel de maiôs. Yuna olha em volta animada, mas então vê um casal com um homem escolhendo um maiô para sua namorada. Yuna vai até Kogarashi e pergunta o que ele quer vê-la usando, mas ele não se importa. Yuna começa a fazer bico e Kogarashi escolhe algo aleatório que acaba sendo muito revelador. Yuna se troca e mostra seus melhores atributos, das curvas generosas às bochechas deliciosas, abençoando Kogarashi e nossos olhos no processo. Mas Yuna estraga a festa voltando atrás. Kogarashi fica estressado sobre o que fazer em um encontro e pergunta a Yuna como deveria ser seu encontro ideal. Yuna começa a listar sua lista de encontro ideal e Kogarashi planeja fazer tudo. Eles começam com uma bebida de casal, mas são rejeitados por ele não estar em um encontro. Depois comendo um bolo de casal, mas são rejeitados por ele estar sozinho, e continua em cada atividade devido a Yuna ser invisível. Yuna vê um toboágua e pede para descer com ele. Yuna vai primeiro e no caminho seu maiô sai. Ela volta e é recebida por Kogarashi deslizando. Yuna se prende nele e eles descem o toboágua juntos com Kogarashi sentindo toda a sensação. Yuna reage e explode tudo. Mais tarde, Kogarashi acorda à noite e sente que falhou em dar a Yuna o encontro que ela sempre quis. Yuna vê seu humor e pede para ir a mais um lugar. Eles vão a um banho quente e mergulham juntos. Yuna tem a ideia de fazer isso mais vezes com as outras garotas, mas Kogarashi recusa pelo bem de sua sanidade. Yuna o agradece por levá-la ao encontro para que ela possa ascender ao céu, mas diz para ele não se forçar, pois quer ir a outro encontro com o Kogarashi usual. Ele concorda, mas se sente um pouco triste com a ideia de Yuna indo para o céu. Enquanto isso, em algum lugar distante, duas garotas se aproximam de um cara de cabelos longos chamado Sekan. O homem aceita como um convite para fazer bebês com elas, mas uma garota pirata de cabelos brancos chamada Oboro o para, pois sente que essas garotas não são boas o suficiente para serem suas esposas. Ele se pergunta se existe uma mulher por aí poderosa o suficiente para se casar com ele. De volta ao resort, Kogarashi acorda como de costume com Yuna e suas curvas nele. Ele tenta escapar, mas sua perna fica presa na calcinha dela, e seu instinto enlouquece vendo seus atributos balançarem. Yuna acorda e o joga para longe. No café, Yuna se sente mal depois de nocautear Kogarashi novamente, e as garotas tentam animá-la, mas de alguma forma pioram as coisas, fazendo Yuna querer morrer uma segunda vez. Chitose diz a Yuna que ela deveria conseguir molho de soja para Kogarashi, e ela vai para a cozinha pegá-lo. Yuna traz para Kogarashi como uma esposa amorosa, e Koyuzo fica com ciúmes vendo seu relacionamento de casal. Yuna se sente triste, pois como fantasma não tem mais a ambição de se casar. Koyuzo pede a Yuna para acompanhá-la em sua primeira missão e ela concorda. Mais tarde, Sekan e Oboro conversam sobre conseguir uma esposa adequada para Sekan, e eles passam por Yuna e Koyuzo. Sekan vê Yuna e é amor à primeira vista. Ele não perde tempo se apresentando e perguntando o nome de Yuna. Eles pensam que ele estava falando com Koyuzo, mas ele pode ver Yuna apesar de ser fantasma. Ele pega suas mãos e a elogia, mas ela o nocauteia em um lago com seus poderes, o que o faz se apaixonar ainda mais. Escamas aparecem no braço de Sekan, e ele começa a brilhar e usa seus poderes para secar suas roupas. Após a aprovação de Oboro, Sekan estende a mão e declara Yuna como sua noiva, passando suas vidas fazendo mini-Caspers. Yuna tenta usar seus poderes Poltergeist, mas não tem efeito em Sekan. Koyuzo tenta salvar o dia mencionando que Yuna já tem um namorado, Kogarashi, que faz exercícios intensos com Yuna todas as noites, mas sai pela culatra e deixa Sekan furioso. Koyuzo tenta atacar, mas Oboro a bloqueia e quase aniquila a gatinha. Yuna concorda em ir com eles e entram em um portal para o castelo, mas Koyuzo os amaldiçoa dizendo que o papai Kogarashi virá buscar Yuna. Sekan aceita o desafio, pois é o todo-poderoso deus dragão negro. Enquanto isso, Kogarashi caminha para casa com Sagiri, quando encontram Koyuzo chorando. Ela explica a situação e Kogarashi se prepara para salvar Yuna, com Koyuzo se juntando a ele. Sagiri avisa Kogarashi que Sekan é extremamente poderoso e que nem todo seu clã seria capaz de enfrentá-lo. Em vez de parar Kogarashi, Sagiri se prepara e se junta à missão de resgate. No castelo, Sekan coloca Yuna em roupas reveladoras e exige que ela quebre seu vínculo com o resort. Ele usa sua mágica e a coloca em roupas diferentes para humilhá-la, abençoando nossos olhos com suas curvas. Oboro nocauteia Sekan para pará-lo e diz a Yuna para se preparar para ser uma esposa. Yuna tenta rejeitar, mas a aura de Oboro é muito forte, e Sekan diz a Yuna que ela deveria ficar feliz em viver com o homem que ama. Yuna diz que não ama Sekan, e eles já sabem que é Kogarashi de quem ela está falando. Yuna percebe que, embora ame Kogarashi, também torna a vida difícil para ele, e Oboro usa psicologia reversa para fazê-la pensar que se casar com Sekan é o caminho a seguir. Enquanto isso, Kogarashi, Koyuzo e Sagiri chegam e encontram um beco sem saída. Sagiri usa sua kunai e revela uma abertura.
Eles entram em uma caverna e chegam ao castelo de Sekan dentro da caverna. Eles olham ao redor para ver que o lugar está fortemente guardado, e Sajiri veste seu traje ninja apertado que aguenta todo tipo de dano. Eles começam a discutir planos e rapidamente percebem que, mesmo salvando Yuna, Sekan a perseguirá depois. Não muito longe deles, um guarda ouve sua voz e investiga, mas não encontra nada, pois Sagiri está pressionando seus atributos em Kogarashi para se esconder em um lugar apertado. Koyuzu espirra alertando o guarda e Sagiri nocauteia o guarda. Sajiri e Koyuzu vão buscar Yuna, enquanto Kogarashi tem a missão de distrair Sekan. Kogarashi vai até a porta da frente e começa a provocar Sekan por ser nada além de um lagarto pequeno e inútil que sua mãe abandonou por ser feio demais. Os guardas pegam Kogarashi e o trazem para Sekan. Sekan tem briga com Kogarashi por ter Yuna primeiro, e Kogarashi diz para ele devolver sua amada Yuna. Sekan fica sério e pergunta a Kogarashi até onde ele foi com Yuna. Ele começa a acusar Kogarashi de tratar Yuna de forma imprópria, mas Kogarashi nega as acusações. Kogarashi percebe que Sekan tem medo de Yuna ter um parceiro romântico antes dele e usa isso para ganhar tempo. Kogarashi aproveita a chance e diz ao dragão idiota que fez todas as posições do Kama Sutra com Yuna, fazendo Sekan enlouquecer. Enquanto isso, Sagiri se infiltra no prédio e encontra Yuna enquanto ela está sozinha. Elas dizem a Yuna que Kogarashi está aqui, o que a faz se preocupar com a segurança deles. De repente, Sagiri leva um golpe nas costas de Oboro, com seu traje a salvando. Koyuzu escapa, e isso deixa Oboro furiosa para destruir completamente Sagiri, apesar de seu traje poderoso. Enquanto isso, Sekan começa a torturar Kogarashi para fazê-lo confessar seus atos malignos cometidos contra Yuna, mas Oboro aparece para estragar a diversão e mostra Sagiri ferida, informando Sekan que Kogarashi estava distraindo-o. Oboro diz a Sekan que Sagiri também daria uma ótima esposa para ele, e Sekan começa a olhar para o corpo rasgado de Sagiri e aprova a sugestão. Kogarashi tenta revidar, mas Sagiri diz para ele recuar, pois Oboro e Sekan são fortes demais para eles. Yuna se levanta para dizer que soltem seus amigos e que ela é totalmente deles. Ela diz a Kogarashi que vai se casar com Sekan, mas Kogarashi recusa e diz a Sekan que lambeu as axilas de Yuna no banho para irritá-lo. Sekan se levanta e usa seu poder de dragão para chutar Kogarashi para o céu por lamber as axilas de Yuna. Todos pensam que Kogarashi morreu, mas ele se levanta e diz para soltá-las, ou ele vai transformá-lo em um lagarto crocante. Todos riem dele, e Sekan diz que terá Sajiri e Yuna a noite toda. Kogarashi vai para o soco definitivo e manda Sekan voando, mostrando-lhe o que é o poder da amizade. Oboro fica em choque e lembra quando ela serviu Sekan pela primeira vez quando ele era bebê. Os guardas dizem a Oboro para recuar, mas ela se recusa e vai para a luta. Oboro ataca, mas fica surpresa ao ver que seu ataque não cortou Kogarashi. Kogarashi contra-ataca e mostra sua força, mas Oboro não está preocupada, pois sabe que Kogarashi não ataca mulheres. Oboro ataca em alta velocidade e Kogarashi se recusa a contra-atacar. De repente, Nonko pega a espada de Oboro e Yaya está lá com ela depois que Koyuzu conseguiu encontrar ajuda. Nonko diz que é hora de ir para casa, mas Oboro puxa sua espada e diz a todas as garotas que elas serão esposas de Sekan, Kogarashi para Oboro, e lhe dá a opção de continuar a luta até a morte ou encontrar uma solução sem derramamento de sangue. Após consideração, Oboro escolhe parar de lutar com medo de que Kogarashi possa nocauteá-la também. Oboro ainda teme que Sekan não aceite sua decisão, mas Kogarashi tem um plano. Sekan acorda e Oboro mente para ele, dizendo que ele venceu a luta contra Kogarashi. Ela mostra Sagiri e Yuna, enquanto diz a Sekan que seu amor foi tão bom que ambas as garotas foram para o céu. Eles se preocupam que Sekan possa perceber a mentira, mas Sekan começa a chorar de felicidade acreditando nas mentiras. Yuna sente que poderia ser melhor se casar com Sekan, pois sempre foi um incômodo para Kogarashi. Mas Kogarashi a garante com seu charme que a fará feliz. Ao partirem, Oboro observa Kogarashi com medo, pois ele possui um poder mais forte que o próprio Sekan, e promete derrubá-lo. O grupo chega em casa e Chitose os cumprimenta calorosamente. Na manhã seguinte, Kogarashi brinca com os atributos de Yuna e acorda com a sensação de maciez, mas acaba sendo o Oboro ao lado dele, que quer conquistá-lo para si mesma. Yuna acorda e entra em pânico, mas Oboro as acalma e diz que está lá para ter um bebê com Kogarashi. Semanas após a batalha, Chisaki visita Yuragisou depois de prometer a Yuna que a visitaria, mas está com medo depois de ouvir rumores de gatos gigantes e mangakas bêbadas com atributos enormes que vão sufocá-la. Ela está mais curiosa para ver que tipo de exercício Yuna e Kogarashi fazem em seu quarto o dia todo. Ela entra e vê Oboro com seus atributos pendurados em cima de Kogarashi. Depois de explicar o clássico mal-entendido, Koyuzu a cumprimenta e implora para ver seus atributos novamente, o que Chisaki concorda em mostrar. Yuna e Sagiri entram. Sagiri fica completamente surpresa com o quão adoráveis são as roupas de Chisaki comparadas às suas camisetas masculinas. Kogarashi sai para trabalhar, deixando as garotas para diversão entre elas.
Depois de apresentar todos, as garotas querem que Chisaki fique e se junte à equipe do harém, ao que ela concorda. Chitose se levanta para fazer o jantar e Chisaki pede para ajudá-la. Chisaki apresenta seu prato de comida italiana nível estrela Michelin e rapidamente conquista Yaya, enquanto Sajiri fica com ciúmes de quão feminina ela é comparada ao seu eu masculino. As garotas tomam banho juntas, exibindo diferentes tamanhos de seus atributos generosos. As garotas começam a elogiar Chisaki por ser a garota perfeita com os atributos e curvas perfeitas, mas Oboro vê como uma chance de pedir conselhos sobre como conquistar Kogarashi. Chisaki lembra Oboro de antes e diz que para conquistar seu amor, você tem que agradar e alimentar bem. Oboro diz que não o ama e só quer seus bebês, chocando Chisaki com o quão degenerada ela realmente é. Chisaki se junta a Yuna e Koyuzu em seu quarto e Yuna lhe dá permissão para tocá-la. Chisaki não perde tempo tocando-a toda, fazendo Yuna produzir sons agradáveis adoráveis. Koyuzu puxa as armas grandes e pede a ambas as garotas para falar sobre romance, mas Chisaki afirma que não ama ninguém. Koyuzu a chama de mentirosa, pois pensou que ela era popular. Koyuzu pede a elas para modelarem para fins de pesquisa e ambas concordam. Yuna se transforma em uma líder de torcida reveladora, enquanto Chisaki se torna uma garçonete voluptuosa. Koyuzu enlouquece com ambas e pede para fazerem mais uma. Por último, elas se transformam em lingerie e ambas estão na cama nos mostrando, espectadores de anime, o que poderíamos ter. Mais tarde à noite, Chisaki acorda incapaz de se mover, experimentando um monstro de paralisia do sono. Ela estende a mão e segura uma sensação parecida com pudim, percebendo que é Yuna em cima dela. Ela arruma a posição de Yuna e chega a uma percepção repentina de que Kogarashi recebe esse tratamento dos sonhos de Yuna todas as noites. De repente, Kogarashi chega depois de seu trabalho sem perceber que Chisaki está lá e começa a se trocar antes de dormir bem ao lado dela. Chisaki quer dizer a ele, mas Kogarashi já está dormindo enquanto Yuna está presa lá até amanhã. Kogarashi vira e encara Chisaki, fazendo-a ceder profundamente aos seus lábios deliciosos. Ela decide sair, mas Yuna a abraça em seu sono, impedindo Chisaki de sair. Yuna tem um sonho molhado e começa a sentir Chisaki de cima a baixo enquanto pensa que é Kogarashi. Os atributos de Chisaki explodem e ela cai em Kogarashi. Ela tenta fugir, mas Kogarashi abre sua calcinha. Yuna acorda com Chisaki em seu estado atual e pensa que é um convite para beber suas vitaminas. Chisaki pula e cai em Kogarashi, acordando-o para o lado de suas bochechas com um gatinho no meio. Chisaki finge dormir, não querendo que ele pense que ela é alguma degenerada, que gosta de sentar no rosto dos caras enquanto eles dormem. Chisaki está pronta para Kogarashi se soltar, mas Kogarashi a cobre com um cobertor. Oboro entra e vai em cima de Kogarashi depois de ler o Kama Sutra a noite toda. Chisaki escuta a tentativa de Oboro de fazer bebês, mas Kogarashi recusa Oboro, e isso surpreende Chisaki com o quão legal Papai Sigma ele é. Oboro sai e declara que fará com que ele a ame, enquanto Chisaki está lentamente se apaixonando por ele. No dia seguinte, Chisaki parte e diz a Yuna para parar de balançar seus atributos enquanto dorme, ou Kogarashi um dia vai se soltar. Dias depois, a escola anuncia uma viagem para a praia, e enquanto outros alunos estão animados, Sagiri está estressada sobre qual maiô vai usar. Sua amiga Urara a convida para ir às compras juntas, e a princípio, Sajiri recusa, pois quer usar maiôs escolares, mas Urara a convence de que ela vai parecer sem graça em comparação se seus atributos não estiverem à mostra em maiôs bonitos. Sajiri muda de ideia, e Urara quer que Kogarashi se junte a elas para que possam fazê-lo julgar. Enquanto isso, Kogarashi está cético sobre a viagem, pois em todas as viagens escolares em que esteve, ele foi possuído. Agora ele está animado para ir, e pede a Yuna para vir com ele. Sajiri está estressada sobre como pode convidar Kogarashi para comprar maiôs com ela. Kogarashi sai e a vê. Sagiri luta para expressar suas palavras e mente, dizendo que um Yukai apareceu em uma loja de maiôs. Urara se apresenta e Kogarashi pergunta qual Yukai apareceu. Urara percebe que Sagiri se deu mal e vai com a mentira. Eles chegam à loja e Urara mente suavemente dizendo a Kogarashi que é uma missão disfarçada para encontrar o Yukai. Sagiri experimenta um maiô e parece que veio de uma prisão. Urara diz para ela mostrar mais seu corpo e escolhe maiôs que mostram suas melhores curvas, fazendo Kogarashi corar. Urara sente que não é suficiente e a coloca em maiôs mais reveladores, dando nos telespectadores nossa dose diária de dopamina, vendo o banquete que é Sajiri. Ela sente que deveria usar jeans e camisa, pois não se sente bonita, o que irrita Urara a começar a sentir os atributos de Sajiri por ciúmes. Urara começa a se perder e ambas escorregam. Kogarashi invade para ver uma ação entre garotas e é expulso. Elas contam a verdade sobre o Yukai, e Kogarashi diz a Sajiri que ela deveria ter sido honesta desde o início. Urara lê a sala perfeitamente e diz a Kogarashi para fazer de Sagiri uma mulher. No resort, Sajiri experimenta o novo maiô e fica feliz em saber que Kogarashi gostou.
O dia chega para a viagem à praia e Chisaki apresenta Yuna à sua amiga Seri, que parece ser legal com fantasmas. Alguns caras zombam delas dizendo que fantasmas não são reais, mas Seri não aceita o desrespeito e começa a brigar com esses palhaços. Eles chegam à praia e Sagiri aparece em seu maiô. Urara informa que um yokai está por perto e planejam investigar. Todos os garotos começam a olhar para Sagiri e ela se sente tímida, mas então Chisaki aparece em toda sua glória e todos os garotos mudam de rainha instantaneamente. O biquíni de Chisaki choca Sagiri por ser vibrante. Kogarashi, Yuna e um amigo NPC de Kogarashi chamado Satoshi se juntam a elas na diversão. As garotas brincam na água e Satoshi está feliz que ele consegue fazer amizade com Kogarashi pelas cenas que está testemunhando. Urara fala sobre o yokai sendo tentáculos gosmentos que gostam de tirar os maiôs das garotas, e ele aparece mirando em Chisaki primeiro. Ela fica constrangida e se esconde atrás de Kogarashi, pressionando seus generosos atributos nas costas dele. O yokai aparece capturando todas as garotas e tirando seus maiôs, mas Kogarashi e Sagiri começam a revidar. Urara percebe que é uma hidra, e ela continuará se regenerando a menos que destruam seu corpo no fundo do oceano. Kogarashi quer toda a confusão e mergulha de cabeça, enquanto a hidra tira os maiôs das garotas, deixando-as sem nada. Kogarashi encontra o corpo e nocauteia a criatura pervertida com um soco. Mais tarde, toda a classe ri de Chisaki não acreditando no que acabou de acontecer, e ela vai até as outras e pede ajuda para fazer todos acreditarem que Kogarashi é um médium espiritual. Ela tem a ideia de fazer isso durante o teste de coragem, assustando a garota que foi emparelhada com Kogarashi e fazendo dele um herói ao salvá-la dos monstros, para que a classe acredite. No teste de coragem, a coisa toda vira uma bagunça quando Kogarashi é emparelhado com Chisaki, mas ela ainda tem a ideia de que o par atrás deles verá Kogarashi salvando-a. Chisaki finge que torceu o tornozelo para que o par atrás os alcance, e Kogarashi começa a examinar suas pernas, fazendo Chisaki esquentar. Ele a carrega nas costas e um fantasma aparece assustando Chisaki. Acaba sendo Yuna, que pula em Kogarashi e também está com medo de fantasmas. Depois que se acalmam, outro par passa por eles e Chisaki espera que Sagiri os assuste, mas nada acontece, pois Urara mudou seus planos querendo batalhar contra Kogarashi para ver o quão forte ele realmente é, enquanto Sagiri está tentando pará-la. O chão treme e Sagiri cai em Kogarashi com o rosto dele tocando suas partes íntimas. Ele não pode continuar se safando assim. De repente, um yokai aparece assustando os caras que não acreditavam em Kogarashi. Minutos antes, os caras estavam falando mal sobre como Kogarashi teve sorte de ser emparelhado com Chisaki e seus atributos adoráveis, e um deles começou a chutar uma pedra de raiva, o que invoca um yokai. O yokai quase os devora, mas Kogarashi vem salvar o dia e coloca a mão na boca do monstro. O yokai vê isso como um convite e morde mais forte, mas em vez de arrancar o braço de Kogarashi, seus dentes racham. Urara está animada para ver como o poderoso Kogarashi luta contra este monstro. Mas em vez de partir para a briga, Kogarashi se curva e se desculpa pelo desrespeito que o yokai teve que enfrentar, e diz aos caras para fazerem o mesmo. O monstro fica impressionado com Kogarashi, pois ele o lembra da mulher que o selou em primeiro lugar. O monstro escolhe a paz e concorda em ser selado novamente, em vez de enfrentar o soco poderoso de Kogarashi. Os caras agradecem Kogarashi e colocam o selo de volta no lugar. Mais tarde, Kogarashi descobre sobre o plano de Chisaki, e a elogia dizendo que ela acreditar nele é mais do que suficiente. Chisaki tropeça nele e ele segura seus atributos para salvá-la na frente das garotas. Depois, as garotas tomam banho, exibindo diferentes pares de atributos pela cultura, abençoando nossas almas no processo. As garotas falam sobre os garotos espiando-as, e Satoshi está pendurado de cabeça para baixo depois que o yokai de Urara o pegou tentando espiar. Satoshi faz papel de cupido e pede para sair no quarto das garotas, e Yuna está animada para sentir a vida do ensino médio que sempre sonhou. Mais tarde, Kogarashi e Satoshi não estão no quarto das garotas enquanto os professores guardam o caminho. De repente, Kogarashi aparece na janela com Satoshi no ombro e se junta às garotas. Satoshi está curioso sobre como Yuna parece, e Urara joga lenha na fogueira dizendo que Yuna gosta de balançar seus atributos o dia todo, deixando Satoshi maluco. De repente, os professores batem na porta e eles fazem o desafio da estátua debaixo do futon. Kogarashi se esconde com 3 garotas ao mesmo tempo, com todos os 6 atributos grudados nele. Yuna não aguenta mais e se levanta, mas Kogarashi a puxa para um abraço para continuar escondido, fazendo Yuna ceder. Ela explode e flutua tudo com seus poderes, e Kogarashi rapidamente pega Satoshi e escapa sem ser pego. Enquanto isso, Yuna está esquentando por dentro depois que a sensação do peito de Kogarashi ainda está em sua mente. No dia seguinte, os caras perguntam a Kogarashi se ele vai dançar com Chisaki na fogueira esta noite, mas Kogarashi diz que não, enquanto Yuna quer isso. À noite, Kogarashi pede a Yuna para dançar com ele na frente da fogueira, fazendo parecer que está dançando com John Cena. Yuna está preocupada que ele vá parecer estranho, mas ele não está preocupado e continua dançando pela noite. Dias depois, Kogarashi, Yaya e Sagiri estão estudando para o exame quando Oboro entra e pressiona seus atributos em Kogarashi para ajudá-lo a se concentrar. Enquanto isso, Yuna quer cozinhar lanches para o grupo de estudos.
Oboro pede ajuda a Koyuzu para conquistar Kogarashi, e Koyuzu lhe dá uma poção do amor. Durante o estudo, Nonko entra usando quase nada com todo o orçamento do anime, indo para seus atributos, e começa a lamber um picolé de forma sugestiva. Ele pinga nela, e ela faz barulhos altos e felizes, incomodando Kogarashi e os outros. Ao mesmo tempo, Chitose está lutando com seus estudos e quer que Kogarashi a ajude a estudar, mas sente medo de descobrirem sobre sua vida dupla. Yuna quer trazer ao grupo de estudos um pouco de raspadinha, mas Koyuzu e Oboro a interceptam e colocam a poção do amor em uma das tigelas. Nonko encontra Oboro carregando a comida e quer comer uma, mas depois que Oboro recusa, ela coloca de volta e muda a posição da tigela com a droga. Oboro dá a comida com a droga para Kogarashi e olha em seus olhos para a poção funcionar, mas nada acontece e conclui que falhou. De repente, Sajiri age estranhamente perto de Kogarashi e começa a ver Kogarashi como se ele fosse o galã perfeito. Kogarashi tenta ensiná-la e Sagiri continua surtando. Ela tenta focar, mas depois que Kogarashi verifica sua temperatura, Sajiri reage e o derruba no chão. Ela sobe em cima dele e ele está preocupado com ela. Ela começa a tagarelar sobre não ser feminina o suficiente para ele e mostra suas duas posses mais femininas, seus generosos atributos. Ela exige que Kogarashi diga como ele se sente sobre ela e ele a chama de bonitinha, o que faz Sagiri ceder completamente e ela pula nele, apertando-o contra suas curvas. Oboro e Yuna observam o caos e Oboro explica que vai passar. De repente, Sagiri volta ao normal enquanto está em cima de Kogarashi e ela se tranca em seu quarto enquanto tentam explicar o que aconteceu. Oboro lembra que a poção do amor só funciona se a pessoa tiver pelo menos um pouco de amor nela, o que significa que Sajiri, no fundo, tem sentimentos por Kogarashi. Na manhã seguinte, Yuna acorda compartilhando uma cama com Kogarashi. Ela olha para baixo e vê as mãos dele em seus atributos e o joga no rio. Todas as garotas voltam para suas vilas e famílias, já que são férias de verão, deixando Kogarashi, Yuna, Nonko e Oboro sozinhos para aproveitar. Nonko os leva a uma praia particular e balança seus atributos sem se importar. Oboro aparece usando biquínis de fio dental para fazer Kogarashi reagir, e elas dizem para ela se trocar. Nonko pede a Kogarashi o clássico protetor solar cremoso nas costas. Ele começa a esfregar as costas de Nonko com o creme, e Nonko não para de fazer barulhos felizes, proporcionando alegria para seus espectadores. Oboro quer participar da diversão, e Kogarashi esfrega nela, fazendo-a sentir coisas que nunca sentiu antes. Yuna olha quietamente, e Nonko diz a Kogarashi para compartilhar um pouco de seu creme com Yuna também. Ele começa a esfregar Yuna, e é a segunda rodada de barulhos felizes. Ele escorrega em alguma bobagem e coloca a mão nas bochechas de Yuna, sendo jogado no processo. Ele olha para baixo e vê outro fantasma no cabo. Mais tarde, Nonko conta a história sobre o fantasma que ele viu sendo uma lenda de uma história de amor triste. A garota foi forçada a se casar com um cara, e ela vai até seu verdadeiro amor. Eles prometem se encontrar no cabo, mas o cara nunca aparece depois de morrer em um acidente de carro, e ela segue seus passos pulando de um penhasco. Até hoje ela ainda está esperando por seu amor, e esse é seu arrependimento persistente. Yuna começa a chorar depois de ouvir a história triste, e depois de ver suas lágrimas, Kogarashi tem um plano para fazer o casal se encontrar. Eles encontram a fantasma, e seu nome é Tsutomu, que está solitária todo esse tempo. Kogarashi pergunta se ela sabe onde está seu amor, e ela aponta para onde ele morreu, e ele ainda está lá esperando também. A fantasma diz que, diferentemente de Yuna, ela não pode voar até seu amor. Eles conversam com o namorado Yasuhisa, que pode realmente encontrar Tsutomu, mas está com medo de encontrá-la, pois ela fica assustadora quando está brava. Yasuhisa conta sobre o que aconteceu quando cometeu um erro na estrada e caiu, com Tsutomu pulando para salvá-lo, mas ambos morreram. Ele sente arrependimento por ter sido a causa da morte de Tsutomu, mas Kogarashi faz um discurso motivacional e tenta convencer Yasuhisa a ficar com seu amor, mas ele falha. Kogarashi começa a questionar se está certo se intrometer nos assuntos dos fantasmas. E Yuna diz que o que ele está fazendo é lindo, pois está ajudando fantasmas que estão sempre solitários e incapazes de encontrar sua paz. Kogarashi usa uma abordagem diferente e diz a Yasuhisa que ele está atrasado demais e vai enviar Tsutomu à força para o céu antes que ela se torne um espírito maligno. Yasuhisa implora a Kogarashi para parar e tenta o máximo para superar seu medo para que possa ver Tsutomu novamente, e depois de alguns flashbacks, ele encontra a motivação. Kogarashi vai até Tsutomu e diz que forçou seu namorado a encontrá-la. Tsutomu vê Yasuhisa se escondendo atrás de uma árvore, e eles correm um para o outro para uma bela reunião, mas em vez disso, Tsutomu começa a dar uma bronca em Yasuhisa, junto com um combo de soco. Ela começa a chorar, e Yasuhisa a abraça enquanto chora também. Eles começam a brilhar, e ambos ascendem ao céu para ficarem juntos como um belo fogo de artifício. Vendo a bela história que acabou de se concluir, Kogarashi pede a Yuna para contar sobre seu passado antes de ser fantasma. Yuna diz a Kogarashi que não se lembra de nada, e sua memória mais antiga foi acordar em seu quarto. Ela nem sabia seu nome, e Chitose foi quem a encontrou. Ela realmente não se importa com seu arrependimento persistente,
pois todos os amigos e laços que fez ao longo do caminho a deixam feliz do jeito que está. Mais tarde, em um sonho, Kogarashi quase morre em um incêndio depois de ser possuído por um espírito maligno poderoso, mas um médium espiritual poderoso o salva, e ele acaba sendo o demônio tentando enviar Yuna para o inferno. Kogarashi tenta salvar Yuna e acorda do pesadelo com a mão em seu atributo, sendo jogado no mar. Yuna tenta salvá-lo, mas falha, e Kogarashi se afoga no mar. Yuna vai alcançá-lo e ele pega sua mão prometendo que estarão juntos. Yuna diz a ele desculpa e obrigada por tudo, e isso lembra Kogarashi de sua promessa de fazê-la feliz. Ele faz uma nova promessa de que protegerá Yuna de se tornar um espírito maligno. De volta ao resort, todas as garotas tomam banho juntas e fofocam sobre o quão bonito e másculo Kogarashi é. Yuna de repente grita, e os residentes sabem que Kogarashi está esquentando como de costume. Chisaki pergunta sobre o que estão falando, mas é respondida por Kogarashi caindo no meio do banho das garotas. As garotas se revezam nocauteando Kogarashi, mas ele diz a Yuna que está vivendo o sonho de todo homem. E por hoje é isso, pessoal. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, galera.